Olá pessoal, você tem ideia de quem criou o Homo sapiens? Hoje revelaremos essa incógnita, trazendo verdades profundas sobre a origem do Homo sapiens, desconhecidas completamente da nossa sociedade. Voltando ao tempo, vamos conhecer o contexto. O engenheiro genético nibiruano Enki, filho bastardo de Anu, o rei do planeta Nibiru, foi escolhido provavelmente por ser um engenheiro genético muito competente, com um QI acima da média dos nibiruanos, para desenvolver o projeto genético de criação do Homo sapiens. Embora seu irmão Enlil, que era o herdeiro do trono, não concordava com esse projeto genético e não se sentiam confiantes em realizar um projeto nunca antes realizado, ele tinha sido aprovado por Anu, o pai de Enlil, e o conselho nibiruano. E como começou esse projeto? Vamos entender esse contexto. A ideia era usar os neandertais, ou hominídeos, para que a partir do genoma dessa espécie fosse aperfeiçoadas suas habilidades cognitivas e tudo mais. Agora vou revelar algo que pouquíssimas pessoas sabem. Acontece que os hominídeos que viviam na Terra naquela época eram uma raça humana que faziam parte das 7 castas da Terra, que passou por um processo involutivo, ou seja, eles são sobreviventes de uma guerra nuclear que os transformou em neandertais. Esses hominídeos, ou neandertais, tinham um genoma complexo, composto por 35 raças estelares. E uma das características que havia nesse genoma, inseridos pelos comandantes Ashirion e Toranque, de Sírios, é uma codificação com a função de agrupar informações genéticas dos descendentes pleiadianos. Agora vamos conhecer o outro lado da moeda. Embora todo o trabalho genético tenha sido desenvolvido por Enki e sua equipe, ele não sabia que estava recebendo o apoio de um outro nível dimensional dos sirianos, que tinham a intenção de inserir as almas sirianas do pós-guerra, que estavam presas em estado de animação suspensa, em bolhas Dakar. E eles não sabiam o que fazer com essas almas nas realidades paralelas. Você sabia que os primeiros Lulus carregavam o DNA de almas sirianas ligadas diretamente a Enki? Ele não os protegia por pena, mas por reconhecimento. Enquanto seu irmão os desprezava, Enki enfrentava a própria raça para salvar seus antigos parentes cósmicos. Qual a diferença que havia entre o gradiente energético das almas sirianas e as almas exiladas, trazidas pelo senador pleiadiano Caligasto, do sistema estelar de Capella e de Tau 7? E aí você deve estar se perguntando, mas o que adianta eu saber disso? O que isso tem a ver com a minha vida aqui na Terra, atualmente? Tem tudo a ver. Tudo que nós vivemos hoje na Terra tem uma raiz muito mais profunda do que você imagina. E eu vou te revelar exatamente o porquê disso agora. Enquanto as almas do Império Siriano traziam uma dualidade entre luz e rebeldia, os exilados de Capella e Tau 7 carregavam uma densidade sombria. Eram almas renegadas, moldadas na maldade
e no caos. Isso explica o cenário atual do nosso planeta. A corrupção, a destruição e a violência que vemos no mundo não são por acaso, gente. Elas são um reflexo direto dos descendentes dessas linhagens de Capela, almas que hoje, em sua maioria, permanecem retidas nas zonas densas do umbral. A dualidade extrema da Terra não é um mistério sem solução. Ela é o resultado direto da colisão entre civilizações estelares e a chegada dessas almas de Capela e Tau 7, que mudaram nossa história para sempre. Concluindo, quem gerou a realidade em que vivemos atualmente? Foram os projetos desenvolvidos por Saratem e os Chopats, trabalhando em conjunto com Caligasto e toda a sua equipe, gerando assim toda a polaridade na Terra, que são os conflitos dos quais eles se alimentam. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, compartilhe com os seus contatos e até o nosso próximo vídeo. Namastê!